Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 18 de outubro, estamos no 29º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é de Mateus capítulo 22, versículos 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu irmão, minha irmã, os fariseus e os herodianos combinam para apanhar Jesus em alguma palavra. Eles fazem um conluio para armar, para uma armadilha contra Jesus. Isto revela o clima extremamente perigoso que Jesus tinha que enfrentar. E como sempre, Jesus não se esquivou, não retrocedeu e nem deu uma resposta de sentido dúbio. Ele expressa com sinceridade a sua convicção quanto à questão político-religiosa de pagar imposto a César. Os fariseus, o grupo dos fariseus, se opunha à cobrança de impostos e os herodianos eram favoráveis. Tendo encontrado um adversário comum, os dois grupos rivais se unem para armar uma cilada e para forçar Jesus a fazer um pronunciamento que fosse desaprovado por um ou por outro partido. Eles começam dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Aqueles homens usam a lisonja como isca, quando alguém agrada mais do que é necessário, ou já te enganou ou vai te enganar. Os lisonjeiros, embora digam a verdade, são possuidores de uma alma vil e maliciosa, fingindo uma curiosidade inocente ou uma admiração pessoal, elogiam com uma má intenção. Nessa lisonja, eles reconheciam a fidelidade de Jesus como mestre, sua sinceridade, seu destemor, e que ele, a diferença deles, não era bajulador e não fazia acepção de pessoas. Era como uma confissão de culpa. Essa lisonja, porém, era também um insulto, porque pensavam que Jesus ficaria com medo de expressar sua convicção pessoal ou que caísse como um ingênuo na armadilha preparada. Eles perguntam: é lícito ou não pagar imposto a César? Pagar imposto é um ato de reconhecimento de uma autoridade constituída. A questão política dessa obediência, devida ou não, se reveste de um cunho religioso que envolvia a consciência das pessoas. Além da mordida econômica, o imposto a César incluía o pagamento a uma potência estrangeira, cujos governantes não podiam ser considerados legítimos representantes de Deus, pois eram pagãos e foram impostos pelos dominadores. Jesus percebeu a maldade da pergunta. Até mesmo um homem de menor estatura espiritual poderia perceber
o que aqueles homens queriam. Jesus não era um alienado, não precisava de uma revelação extraordinária para perceber as intenções daqueles homens. Eles não vinham como polemistas. Se fosse assim, mereceriam ao menos o respeito de Jesus. Vários são os fariseus que polemizam contra Jesus honestamente. A maldade consiste em se fingir justo, encobrindo no coração os maus desejos. A pergunta não é feita para conhecer a vontade de Deus, mas para ter motivos para perseguir Jesus. Cada um dos grupos já tem a sua própria resposta. Jesus pediu para que mostrassem a moeda do imposto e perguntou de quem a figura e a inscrição. A inscrição da moeda do denário que eles tinham em mãos era Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus. Tibério César, divino filho Augusto. A pergunta de Jesus rompe os fios da rede que eles lançaram sobre Jesus. Eles mesmos devem reconhecer que a moeda que eles trazem no bolso os insere no sistema econômico do império. Eles são forçados a admitir que levavam as moedas cunhadas por Roma, com a efígie do imperador romano, e que deviam, por isso, aceitar as suas consequências. Com aquelas moedas estrangeiras, eles compravam produtos, pagavam serviços, provavelmente tinham avidez de amealhar a maior quantidade possível de tais moedas pagãs. E eles só se perguntam sobre a licitude de um ato quando tem que pagar, mas não estão nem um pouco preocupados com a moralidade quando se trata de interesses pessoais. Eles não têm dramas de consciência quando a moeda estrangeira lhes proporciona vantagem, quando recebem de César. Só há problemas quando devem restituir a César. E Jesus então diz, dai a César o que é de César. A resposta de Jesus é clara. Aceitando as moedas de César, os fariseus e os herodianos entram no sistema econômico do Império Romano e por isso devem também aceitar suas consequências. A aceitação da moeda de César é a admissão de sua soberania. A primeira parte da resposta de Jesus indica que Jesus aceitava César como governador de fato. Nem sempre de direito, mas de fato. César impunha o seu domínio político pela força e isto não podia ser considerado legal do ponto de vista político e ético. Mas a resposta também tem uma segunda parte. Dai a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus então continua. Ele reconhece César, sim, mas declara também que César não é Deus. A César se deve dar o respeito civil e político. Mas ele, César, não pode reclamar a adoração que é própria de Deus. Por isso também César deve dar a Deus o que é de Deus. Acima dos governantes e dos poderes constituídos, os cristãos obedecem a Deus. Jesus manda dar a César o que é de César, e César é o poder vigente, o regime e o Estado. O que é que pertence a César? São Paulo, na carta aos Romanos, responde: os impostos, as taxas e o respeito. Mas isso é pouco. O Estado não é questão de uma pessoa, nem de um partido. O Estado é uma questão que envolve a todos. Portanto, dar a César o que é de César significa participar na organização da vida, da sociedade e do Estado. Em outras palavras, não esquecer que a política significa não perder de vista nossa responsabilidade pelo bem comum, contribuir para uma ordem social justa e fraterna e romper com os comodismos e os egoísmos. Jesus manda dar a Deus o que é de Deus. Deus não está ao lado de César, está acima dele. E por isso está presente em tudo, também na política. Deus não é somente Senhor da igreja,
não é encontrado somente na missa e no culto, mas deve ser obedecido também fora da igreja, na vida política, nos nossos negócios, no nosso trabalho profissional. O cristão dá a Deus o que é de Deus quando se compromete politicamente em vista da fraternidade, quando age honestamente nos negócios, quando faz de sua profissão um serviço para o bem comum. Evidentemente, o culto e as realidades seculares são coisas distintas, mas não devem estar separadas. Com a sua ação no mundo, os cristãos consagram as realidades seculares e exercem um verdadeiro sacerdócio em seu cotidiano quando são guiados pelo Evangelho do Reino. Dar a Deus o que é de Deus é o critério bom para dar a César o que é de César. O cristão respeita a autoridade constituída, mas não é um aliado cego dele. Se o poder pretende ser absoluto, se colocar no lugar de Deus, o cristão tem o dever de questioná-lo. A César, damos o imposto com a consciência de que o dinheiro não pertence àquele que o detém. A riqueza é, por sua natureza, mais é o fruto da terra e do trabalho humano, portanto, deve servir ao bem de todos. Nas últimas décadas, foram, infelizmente, gastos recursos imensos no desenvolvimento e aquisição de armamentos. Se esses recursos, que são dinheiro do povo, o imposto do povo, se esses recursos tivessem sido aplicados com inteligência e honestidade, por exemplo, na saúde pública, na educação, no saneamento básico, nas políticas públicas, não só teríamos dado a César o que é de César, mas César teria dado ao povo o que é do povo.